Fala, trader, como você está? Espero que você esteja bem. Vamos aí para mais uma aula, nossa aula 6, onde você irá aprender sobre candle, beleza? Você já aprendeu o que precisa para começar a executar esse tipo de trabalho? Você aprendeu o que é mercado financeiro, como abrir conta nas corretoras, o que é a plataforma, um ambiente, né, de negociação onde você compra e vende ativos financeiros, gráficos, né, que no caso a nossa modalidade vai ser no gráfico de candlestick, e hoje você vai aprender sobre candle, no caso a sua abertura, o seu fechamento, a máxima, a mínima, o corpo, o que é sombra. Então vamos nessa. É a plataforma que está abrindo, só um momentinho, beleza? De negociação. Vou colocar aqui na conta simulador, ok? Já está aqui, só conectar. Se você chegou nessa aula e não viu a aula anterior, eu aconselho você a assistir. Então vamos nessa, conectar. Para conectar aqui o ambiente de negociação, o índice. Eu vou colocar aqui uma ação, porque o gráfico de candlestick a gente pode analisar diversos ativos. A empresa Cielo, a empresa Petrobras, beleza? E entre outras. Então, eu vou colocar aqui o código de uma empresa, ó. Petro 4. Pronto, aperto o Enter e tá aí. No caso, estou aqui no dia 13 de janeiro e a movimentação do dia foi essa nesse ativo. Então, vamos aprender aí a ler o candle. Como vocês podem ver, eu tenho aqui, nesse candle, é um candle azul e é o primeiro candle do dia. Eu tenho um segundo candle do dia no tempo de 5 minutos. Não sei se vocês lembram, eu falei que tem como você mudar aí o tempo, né? Eu posso colocar 1 minuto, 10 minutos, o diário dessa ação. Então, eu estou aqui no tempo gráfico de 5 minutos. E como a gente faz a leitura desse candle? Eu tenho aqui um candle de compra. Vou mudar aqui a cor desse candle e aí fica melhor para vocês colocar aqui verde. Ó, beleza? Ficou melhor. Então, olha só, tem aqui esse candle, esse quadradinho aqui. Eu vou pintar também ele. Aqui é um candle de compra. Então, toda vez que é verde é um candle de compra. E toda vez que é vermelho é um candle de venda, tá? Beleza, esse daqui se chama o corpo. Eu vou desenhar passo a passo com você. Então, eu acabei de desenhar esse corpo aqui, esse candle, eu acabei de desenhar aqui. Então, ele é composto como? O corpo e sombra, né? A estrutura do candle. Então, eu tenho aqui esse corpo e agora eu vou desenhar as sombras. Então, eu tenho aqui essa sombra. Eu também tenho uma outra sombra aqui. O início desse candle se dá aqui na abertura. Então aqui se chama abertura. Vamos supor que esse candle era assim, ó. Ó, ele abriu, não tinha mínima e nem máxima. Ele estava assim, ó. E aí ele abriu e começou a negociação e começou a subir, a subir, a subir. E depois ele desceu. Então olha o que aconteceu. Quando ele começou a descer, olha, ele começou a descer, a descer, a descer e se tornou uma sombra, porque o mercado ele já chegou a esse patamar e depois desceu. E quando ele chegou aqui e começou a descer, ele ficou vermelho, porque aqui já é um candle negativo. Olha que interessante. Então você já começa a visualizar mais ou menos como que é o andamento, né, dos candles. Então começou a ficar vermelho e o que aconteceu? Surgiu uma sombra. Antes de surgir uma sombra, ele começou a voltar, voltar, voltar e subiu novamente. Como ele subiu novamente, ele ficou verde. Assim que ele ficou verde, essa sombra aqui já não existe, veio para cá, porque ficou esse corpo. E depois, né, a sombra que havia, que ele tinha descido, voltou, né, para essa região. Então, neste ponto, onde está aqui o mouse, se chama abertura. Então, eu vou escrever aqui do lado, abertura, que foi a abertura deste candle. Tá?
como ele subiu, né, e veio até aqui, aqui foi o fechamento do candle, ok? Escrevi fechamento. Nessa região é a mínima, foi aonde ele foi, beleza? Aonde ele chegou, aqui, ó, nessa região aqui. Então eu vou escrever aqui mínima. Pronto. E nessa região aqui de cima foi a sua máxima, foi aonde ele atingiu o maior nível dessa operação neste candle de 5 minutos, a gente chama de máxima. Máxima. Então agora você já começa a entender quais são as regiões ali daquele candle. Então temos aqui a abertura, temos o fechamento, também temos a máxima e temos a mínima. Agora, como que é o candle negativo? Então vou copiar e colar aqui do lado o candle negativo. Vou pintar de vermelho. E também vou colocar aqui a sua mínima e a sua máxima. E agora, né, você vai falar assim, é diferente, compartilhar aqui com você. No candle vermelho, temos aqui a sua máxima e a sua mínima. E aí? Não. Então, no candle vermelho é o contrário. As informações. A sua máxima, ela se dá aqui, ó. Sua máxima é aqui. Sua mínima é aqui. E a sua abertura é aqui. E o seu fechamento é nessa região. Beleza? Eu vou explicar a você o porquê disso. Tá ok? Deixa eu pintar aqui de vermelho. Já fica padrão para a gente continuar essa aula. Pronto. Vamos supor que temos aqui uma região. Se esse foi a abertura, se aqui foi a abertura, se aqui foi a abertura e aqui foi o fechamento, então eu tenho um candle de alta, né? Eu tenho um candle que ele se movimentou para cima, ok? Quando ele fechou, surgiu esse próximo candle. Então aqui é o que? A sua abertura. Como a força foi vendedora, então tivemos uma agressão para baixo, né? Então tivemos aqui, ó, o seu fechamento. Mas antes de ele fechar, ele já conseguiu atingir um nível maior, que foi a sua máxima, e depois retraiu e terminou aqui quando fechou ali o tempo de 5 minutos, ok? Então, cada candle desse daqui é um candle de 5 minutos. E também temos aqui na sua abertura, vamos supor que este candle, né, abriu aqui em cima aqui e subiu, teve essa alta. Então, como ele teve essa alta, ele ficou o quê? Verde, ok? Ele ficou verde. Vamos tirar isso daqui, ele ficou verde. Quando ele voltou, ele não conseguiu continuar essa alta, ele voltou, ele ficou vermelho, porque ele está abaixo da sua abertura. Então ele se torna um candle negativo. Então toda vez que o mercado, né, andar para cima, ele vai ser verde. Toda vez que ele descer, vai ser vermelho. E aí vai depender da cor que você vai colocar aqui o candle, beleza? Mas toda vez que ele for um candle com valorização, ele vai ser um candle positivo, um candle de compra. E quando tiver a sua desvalorização, ele vai ser um candle negativo, beleza? Com a sua desvalorização naquele período de tempo. Relembrando, estamos aqui falando de um tempo gráfico de 5 minutos. Agora vocês conseguiram entender, né, a dinâmica, como que funciona aí a leitura do candle, beleza? Temos aqui o candle de compra, a sua abertura é embaixo e o seu fechamento é em cima. No candle de venda, a sua abertura é em cima e o seu fechamento é embaixo, beleza?
e a mesma coisa ao contrário, né, na sua máxima e na sua mínima. Não se esqueça disso, galera, beleza? Então vamos aqui agora fazer um pequeno teste. Vamos nessa. Nessa região, deixa eu ampliar aqui. Vou colocar essa bolinha aqui de branco. Nessa região aqui, vou ampliar mais um pouco. Pronto. Nessa região temos o quê? Uma abertura ou um fechamento? Se você respondeu que é um fechamento, está errado. Aqui, neste candle, é um candle de compra e aqui é uma abertura, ok? Então ele abriu aqui. Logo aqui embaixo, qual é o nome aonde chegou esse preço? Nessa região aqui. É uma máxima ou uma mínima? Se você respondeu que é uma máxima, está errado. É uma mínima, porque esse candle é um candle positivo. Então ele está acima da sua abertura e aqui foi o seu fechamento. Então ele abriu nessa região, nesse nível de preço, e teve o seu fechamento nesse nível de preço aqui, ó, 24,54. Sua máxima foi aqui e sua mínima foi aqui, beleza? Como o candle ele teve o fechamento aqui em cima, logo em seguida tivemos uma outra abertura, onde que foi? Esse candle negativo. E aí ele começou a desenvolver durante 5 minutos. E esse desenvolvimento, ele teve a sua mínima. Por que a sua mínima? Porque ele fechou abaixo da sua abertura. Ó. Então aqui foi uma mínima e aqui foi a sua máxima. Neste ponto aqui, ó. Neste ponto, beleza? Então temos aqui a sua máxima e a sua mínima. É ao contrário o candle negativo. Olha que interessante, tivemos aqui uma abertura. Logo em seguida, eu não sei dizer se ele subiu primeiro ou se ele desceu. Então vamos seguir nessa regra aqui. A abertura teve a sua mínima e a sua máxima. E depois ele teve o seu fechamento. A abertura aqui nessa região teve o seu fechamento aqui, teve a sua máxima e a sua mínima. Esses são os candles negativos. Esse candle aqui, ele se tornou um candle neutro, né? Candle neutro é quando ele tem a sua abertura e seu fechamento no mesmo preço. Então ele subiu, teve a sua máxima ou a sua mínima, né? E terminou neutro. Então esse candle aqui é um candle neutro, beleza? Temos aqui outro candle negativo e um candle positivo. Por que um candle positivo? Porque ele teve o seu fechamento acima da sua abertura. Ó, ele abriu aqui e fechou aqui. Tivemos a sua máxima e a sua mínima. Depois ele abriu aqui e foi um candle negativo. Por quê? Porque o seu fechamento ele está abaixo da sua abertura. Então, note aí que aprendemos como ler, né, a questão da abertura, do fechamento, da máxima, da mínima. Então, essa foi a aula de hoje. E para exercício para vocês, eu quero que vocês peguem um caderninho e anote, né, faz uns quadrados e começa a desenhar, escrever. Pô, pinta de verde e escreve: esse daqui é a abertura e aqui em cima é o fechamento. Logo em cima é a máxima e logo embaixo lá é a mínima. E lembrando que a estrutura do candle é o corpo, que é todo preenchido, e a sombra, que no caso foi onde o preço atingiu e depois voltou, tá ok? Então tem o seu corpo e a sua sombra, beleza? Então, para exercício, quero que vocês desenhem no caderno de vocês o corpo, a sombra e dê nome, né? Na abertura, no fechamento,
a sua máxima, sua mínima, e pode me mandar aí no direct, beleza? Forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula. E é isso aí, galera. Quero que vocês evoluam e aprendam cada vez mais sobre o mercado financeiro. E daqui a pouco vocês vão estar executando a operação de vocês, beleza? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.